E aí, bicho, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Real, estamos aqui no canal Pub Show Matemática e hoje eu vou falar sobre permutação. Valeu? O que é permutação? A palavra permutar, o que ela significa? Não sei se vocês já ouviram alguma vez alguma notícia, já leram, né, ou já ouviram alguém falar assim, permuta-se apartamento na praia por casa em São Paulo. Esse permuta-se, né, permutar significa trocar. A pessoa quer trocar aí o apartamento pela casa e vice-versa. Tá? Funciona assim. Então a palavra permutar significa o quê? Trocar. O que nós vamos estudar agora? Dois tipos de permutação. A permutação simples e a permutação com repetição. Certo? Para a gente estudar a permutação, eu vou trabalhar com uma palavrinha aqui chamada anagramas. Já ouviram falar em anagramas? O que seria anagramas? Anagramas é quando eu pego uma palavra, as letras dessa palavra, que compõem essa palavra, e troco a ordem delas. Aí eu estou fazendo uma permutação com essas letras. A gente vai chamar isso de anagramas. Então eu vou dar um exemplo para você bem prático para a gente começar a aula de hoje. Palavrinha sol. Pergunta é, quantos anagramas eu tenho da palavra sol? Ou seja, eu trocando essas letras, quantas combinações diferentes eu tenho trocando as letras? Eu vou fazer para você dar uma olhadinha aqui, olha só. O sol, vamos lá, ele pode ser S-O-L, que foi essa aqui do próprio palavra sol, ou começando pelo S ainda, S-L-O, ok? Troquei só essas duas no final. Agora vamos fazer a outra. Se eu começar pelo O aqui, ó, o que eu tenho? O-S-L, ou ainda começando pelo O eu vou ter o quê? O-L-S. Tudo jóia? E eu tenho mais uma outra permutação. Se eu começar agora pela letra L. Pode ser L-S-O ou ainda o que? L-O-S. Nossa. Quantas combinações eu tive aqui da palavra sol? Quantos anagramas? 6 anagramas. Olha só. Então eu tenho 6 anagramas da palavra sol. Como é que eu poderia fazer esse cálculo de uma outra maneira? Olha só, se eu colocar as 3 letras aqui da palavra sol, ok? Esse é um tipo de permutação simples, né? Eu não tenho repetição de letras aqui no caso. Olha só, vamos lembrar lá da nossa primeira aula de princípio fundamental da contagem? Olha só, eu te pergunto, quantas opções eu tenho aqui para colocar? Quantas letras eu posso escolher aqui para colocar na primeira casinha aqui? Eu tenho 3 letras para escolher, então eu tenho 3 vezes. Como eu já usei uma letra, tá, vamos só tampar aqui uma letra qualquer. Sobraram quantas letras agora? 2 letras e, por fim, a última letra, 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6 anagramas eu tenho. Então aqui eu praticamente fiz assim, quais são os anagramas da palavra sol? Quais são? São esses aqui. Quantos são? São 6. Toma cuidado numa pergunta de prova, se na pergunta está perguntando assim, está falando para você quais são ou quantos são. Tá? Como aqui é um número baixo de anagramas, né? Eu falei quantos são, deu para a gente descrevê-los aqui. Agora, quais são, você faz o cálculo. Que isso aqui nada mais é que um 3 fatorial. O que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então os anagramas do sol aí, da palavra sol, é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, ok? Vamos para mais um exemplo agora. Quantos anagramas tem a palavra Pedro? Eu tenho quantas letras aqui? 5 letras? Então olha só, eu tenho praticamente 5 fatorial. Que seria o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que isso vai dar 120. Eu tenho 120 maneiras diferentes de escrever isso, então trocando as letras. Ok? Agora, vamos para mais uma palavrinha. Agora eu vou usar o que aqui? Ó, com repetição. Olha só. Quando eu tenho letras repetidas. Até essa semana mesmo minha filha estava vendo aí a novelinha Chiquititas, né? E aí tem uma personagem lá que é a Pata. Vamos pegar o exemplo dela aí, que eu lembrei disso agora, a Pata. E eu pergunto para vocês, quantos anagramas tem a palavra Pata? O que você pode pensar a princípio? Ah, Pata tem 4 letras, 4 fatorial, 24 anagramas. Mas está errado. Por que não tem 24 anagramas? Vamos ver por quê. Se eu pedir para você escrever esses anagramas, você pode fazer assim, por exemplo, A-A-P-T. Depois, A-A-T-P.
São diferentes esses dois? São, né? Aqui está diferente. Mas eu te pergunto, aqui houve troca de letras? Ou então se eu fizer assim, ó, A, PT de novo. A é o mesmo. Eu falo para você, não, eu troquei o A com A. Como é que eu troquei o A com A se o A é o mesmo? Tá vendo? Então isso vai acabar acontecendo. Vai ter repetições que eu, né, o A, eu troquei o A de posição. Não, pra gente não importa, o A é o mesmo aqui. Tá? Por isso que não são 24. Quando eu faço o 4 fatorial, irão aparecer aí diversas, né, formas, aí, diversas escritas assim com A, só que esse A é o mesmo, então ele vai contar como 2 vezes. O que você vai fazer nesse caso? Pata tem 4 letras, ok? 4 fatorial. Quando for elemento com repetição, você vai ver o A, ele não está repetindo 2 vezes. Então você vai dividir por 2 fatorial, que é o A, que é essa letrinha A que aparece 2 vezes. Tá? Então, elementos com repetição, você vai se atentar a isso. Conta quantas letras tem? 4. 4 fatorial dividido por quanto? Pelo A que aparece 2 vezes. 2 fatorial. Isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2, para no 2 fatorial. Por quê? Porque eu posso simplificar com 2 de baixo. Isso vai dar quanto? Aí, 12 combinações, então, para a palavrinha pata. Joia? Vamos para mais um exemplo com repetição. Olha só. A palavrinha banana, ok? Como é que vai ficar a banana? Como eu vou trocar nessas letras, né, então eu vou permutar. É uma permutação de quantas letras eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 6 letras, certo? Só que vamos relembrar aqui, com repetição. Repetição de quem? O A aparece 3 vezes, vírgula. E o N aparece 2. Então a minha permutação aqui, os anagramas da palavra banana, vai ficar assim, ó. 6 fatorial, ok? Que são todas as letras que eu tenho. E agora a repetição eu vou dividir aqui, ó, pelo A que aparece 3 vezes, 3 fatorial. E o 2 que aparece também, o N 2 vezes, 2 fatorial. Fazendo essa continha vai dar quanto? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Certo? Por que eu parei no 3 fatorial? Para poder cancelar com 3 de baixo. E o 2 fatorial não é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2. Tá aí, 2 vezes 1, 2. Então eu cancelo 3, aproveito e já cancelo 4 dividido por 2, dá 2. O que sobrou para mim então aqui em cima? 6 vezes 5 vezes 2. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Então os anagramas da palavra banana são 60. Joia? E aí, bicho? Olha só, palavrinha bicho. Eu vou agora avançar um pouquinho, eu vou lançar um desafio para você. Quantos anagramas eu tenho da palavra bicho que começam, vamos lá, o primeiro caso, começam por consoante? Tirando as vogais a, e, ou, no caso o i, ou, o que sobrou pra gente? 3 consoantes. Então, olha só, bicho, tem 5 letras. Eu estou fazendo uma restrição, eu quero que comece com consoante. Quantas consoantes eu tenho? Olha só, eu tenho o B, eu tenho o C e tenho o H. Então, quantas possibilidades de escolha eu tenho aqui para a primeira casa? 3 possibilidades. Usando uma dessas letras, por exemplo, o C, o que sobrou para mim agora para eu poder usar aqui, ó, na segunda casa? 4, depois 3, depois 2 letras e por fim uma. Então, quantos anagramas existem da palavra bicho começando com consoante? Olha só, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, resposta, 72 anagramas. Por fim, nós vamos estudar agora a permutação circular. O que acontece na permutação circular? Agora eu estou criando uma situação aqui, imagine uma mesa, né, redonda e 4 pessoas, A, B, C e D, ok? Pessoa A, B, C e D. Elas estão sentadas dessa forma. Você concorda comigo que se simplesmente eu deslocar a pessoa A aqui, B, C e D, eu tenho praticamente, elas estão praticamente dispostas nas mesmas posições? Olha lá, A, B, C, D. Ou seja, quem está à direita do A é o D e quem está à esquerda do A é o B. Olha lá. Eu simplesmente girei. Como é circular, aqui como é círculo, eu pergunto, tem canto, círculo? Não tem, óbvio. Então eu não tenho quem é o primeiro aqui. Nessa disposição,
seria a mesma coisa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deslocar então. O A começou aqui em cima, do lado, agora aqui embaixo. E vou manter essa sequência, A, B, C, D. Ou seja, isso aqui continua sendo a mesma coisa desse primeiro. E se eu deslocar o A para cá? A, B, C, D. Nesse caso também, ó, quem está à direita do A é o D e quem está à esquerda do A é o B. Por que eu estou te mostrando isso? Porque na permutação circular, você não vai poder simplesmente chegar lá e aplicar o fatorial. Por quê? Porque eu estou te mostrando aqui, ó, nesse caso, o A, se eu só movimentar, né, dar uma girada aqui, essas 4 pessoas estão sentadas praticamente nas mesmas posições, certo? O que a gente vai fazer agora? Presta atenção. Então, olha lá, eu vou agora continuar essa minha conta. Esse foi o primeiro caso, dá uma olhadinha nesse. Eu vou manter o A e o C, um de frente para o outro, só que o que eu vou fazer agora? À direita do A não era o B? Eu vou colocar o D. E à sua esquerda, aí sim, eu vou colocar o B aqui. Essa maneira é o que? A minha segunda forma diferente de fazer isso. Por quê? À minha direita do A está o D e à esquerda o B agora. E antes era como? A minha direita do A era o B e a esquerda o D. Então eu consegui trocar. Essa é uma forma diferente. Qual seria a outra forma para eu fazer isso? Dá uma olhadinha aqui. Vai ser a minha terceira forma. Tudo bem? O que eu faço agora? Eu vou colocar o A aqui. E quem que eu vou colocar de frente para o A? Eu já usei o C, não usei o C? Vou colocar o B aqui de frente para ele. A e B. E o que sobra para mim? O C aqui e o D aqui. Essa forma é nova para a gente. Essa ainda não tinha acontecido, né? A de frente para o B, C aqui à direita do A e D à esquerda. Qual que é uma outra diferente que eu posso fazer? Olha lá. Seria a minha quarta. Eu mantenho o A e o C, o A e o B, desculpa, aqui. Só que agora quem eu vou colocar da direita do A? O D e à sua esquerda o C. Olha, essa já foi minha quarta maneira diferente de fazer isso. E quem que eu ainda posso fazer aqui? Vamos lá. Fazer uma outra combinação. Ó, se eu colocar o A aqui, quem que pode estar de frente para o A? O D, que ainda não foi, né? Foi A e C, A e B e agora A e D. Certo? AD ao lado direito do A, o B, e ao lado esquerdo o C. E o contrário seria o quê? Ao lado direito o C e ao lado esquerdo o B. Contando, eu vou ter quantas combinações então? 6 combinações diferentes. Aí você vai falar assim, tá bom, Pedro, mas e o cálculo matemático sem eu ter que especificar uma por uma dessas aqui? O que eu vou fazer então? Você quer permutar 4 pessoas, certo? Na permutação, vamos separar aqui, ó. Na permutação circular, o que vai acontecer? Olha só. Permutação circular de 4 termos. Tudo bem? Eu vou colocar aqui o 4 fatorial, que são as 4 pessoas. Só que você concorda comigo que para cada tipo desses, o que? Gerou mais 4, né? Você lembra que se eu fosse girando só o ABCD, assim, ABCD, ABCD, o A embaixo, ABCD e ABCD, é o mesmo? Então, para cada combinação dessas, eu tenho 4, né? Se eu fizer 4 fatorial, vai dar 24. Eu estou contando exatamente aquelas 4 para cada tipo. Então, eu vou ter que dividir por 4 isso aí. E como é que eu faço essa conta? Vamos lá. Você vai fazer 4 vezes 3, para no 3 fatorial, dividido por 4. O 4 eu posso cancelar, o que sobrou para mim? 3 fatorial, que dá 6. Olha lá. Eu estou perguntando então, nesse caso, 4 pessoas, ok? Numa mesa circular. A formulinha matemática para permutação circular, o que você vai fazer? Essa aqui, ó. N menos 1 fatorial. Eram 4 pessoas? 4 menos 1, 3 fatorial, que dá 6. Que foi exatamente nessa conta que nós fizemos aqui embaixo. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, volta aí a videoaula, assista novamente. Gostou da aula? Dá um like no final. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se lá no YouTube, hein? PUB Show Matemática. Valeu? Um abração e até a próxima aula. Falou, show!